Aqui. Sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma promoção, mais um evento conjunto da Rede Agendas de Direito Civil Constitucional. Hoje a gente está recebendo aqui nos grupos de pesquisa em Alagoas, tanto no grupo de pesquisa Direito e Contemporaneidade, quanto no grupo de pesquisa do Centro Universitário SESMAC, aqui uma ação conjunta UFAL e SESMAC, o TSD, Teorias Sociais do Direito, da Universidade Unilassalle, aqui representada pelo coordenador da Rede de Agendas, o professor Marcos Jorge Catalã, que vai fazer aqui um momento de reflexão para os nossos pesquisadores. O tema a que ele se propôs gentilmente a falar, aceitando o nosso convite, é o seguinte: fragmentos de futuros possíveis, não necessariamente prováveis, do direito privado brasileiro. Acho que eu podia resumir essa fala do professor Catalã, esse tema, na seguinte pergunta: levando em consideração as relações privadas, a relação dos homens e das mulheres no cotidiano, no dia a dia das suas atividades, o que é que o futuro nos reserva, professor Marcos Jorge? Tá? E seja muito bem-vindo, meu caro amigo. Marcos, sou eu quem agradece. Para mim é sempre uma honra poder estar junto contigo, alguém que tanto admiro e que a cada dia de convívio mais me encanta. Contigo muito aprendo e, obviamente, também com os teus que são conduzidos sobre a tua batuta segura. Saúdo a todos e a todas que aqui estão. E vou me permitir dividir com vocês uma parte de um texto que aqui está publicado, num livro organizado por ti, professor Marcos Erhardt, Direito Civil, Futuros Possíveis, um livro que ficou muito, muito, muito legal. E um artigo que eu tive muita alegria em escrever no contexto de um projeto de pesquisa que é financiado pelo CNPq e que tem por título, e eu tenho o dever ético e jurídico de dizê-lo, tem por título a desconstrução do direito do consumidor, porque, em alguma medida, me preocupam as respostas que o direito virá a dar para esses problemas que se apresentam no âmbito do direito civil e do direito do consumidor, que, em alguma medida, é uma ramificação do direito civil, ainda que alguns autores digam, com bastante sentido, que o direito do consumidor é muito mais um direito difuso que direito privado. Enfim, me interrompam quando quiserem, por favor, está bem? O ensaio que escrevi na obra me permitiu antecipar alguns dos muitos dilemas que têm sido gestados em outros tecnológicos. Quando vocês, estudantes que aqui estão, dividiram conosco há pouco, na primeira parte da nossa atividade, os deles também têm sido gestados em outros tecnológicos. E quero deixar muito claro aqui para vocês também que, apesar de usar a tecnologia, o avanço tecnológico, ou mesmo disrupção tecnológica, como se fosse algo extremamente novo, na verdade, a invenção da roda é uma disrupção tecnológica. A invenção do estribo no Oriente Médio, que permitiu a uma determinada tribo cavalgar melhor os seus cavalos e, a partir dali, lançar as suas lanças ou as suas flechas com muito mais segurança, é uma disrupção tecnológica. Pólvora, e a partir do momento em que se percebe como usá-la em armas, é uma disrupção tecnológica. Transformações tecnológicas existem desde o momento em que Prometeu roubou o fogo dos deuses e o deu aos homens. A característica mais peculiar do tempo atual, entretanto, tem a ver com a aceleração dessas transformações, o que as exponencia, graças a recursos computacionais, daquilo que se convencionou, especialmente chamar inteligência artificial, que acaba ajudando o ser humano a criar novos produtos e serviços. Pois bem, dito isso, essas questões que se apresentam no campo fenomênico, no campo fático, essas novidades, essas inovações, podem verter apenas no âmbito de situações prazerosas ou, eventualmente, provocar um choque com rochas pontiagudas, camufladas sobre acolhedor espelho azul turquesa, como aquele que reina no mar de Maceió.
Quero dizer com isso é que a tecnologia, e em princípio ontologicamente neutra, tecnologia não é algo bom ou não é algo ruim em si mesmo, normalmente o problema está ligado ao uso que se dá a ela. A internet, por exemplo, surge como algo fantástico para fomentar a liberdade de expressão. Quem leu, eu confesso que estou no primeiro quarto da obra, Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, consegue perceber que as Big Four ou Big Fives têm feito um péssimo uso dela. Google, Amazon, Facebook, Apple têm se alimentado dos nossos dados para um sem fim de condutas que caminham ali por sobre o umbral, no limite da licitude, quando isso acontece, quando não é possível caracterizá-las como explicitamente ilícitas. Nesse momento, eu tenho certeza que estão me ouvindo falar disso. Como eu sou um ser extremamente insignificante e tenho consciência disso, provavelmente é consideração. Se fosse eu alguém importante, talvez os efeitos fossem um pouco diferentes. Em si, as tecnologias não são necessariamente boas ou ruins, ou melhor do que isso, não são boas nem ruins, enquanto regra, o problema está ligado ao uso que damos a elas. Qual que é a sorte? Quero trabalhar com vocês alguns problemas que estão aí na ordem do dia e que, se não clamam já, clamarão em muito pouco tempo pela intervenção, que pode ser legitimadora ou sancionadora, a ser exercida pelo direito privado. E que deve, por exemplo, ter que enfrentar, e aí eu me preocupei aqui para ser muito objetivo e estimular pensamentos, em listar algumas dessas questões. Compreensão dos limites e possibilidades ligados à crioconservação de corpos humanos. O direito brasileiro permite-a? Ou, quando a morte acontece, impõe-se que alguém seja enterrado ou cremado? Estou aqui a pensar, por exemplo, em regras de ordem sanitária. O direito sanitário brasileiro permite que um corpo seja crioconservado? O serviço é ofertado. Ele existe. E, para além disso, existe normalmente, e os sites mostram isso rende uma bela pesquisa, existe normalmente porque existe uma promessa por meio de imagens, por meio de uma série de recursos semióticos de vivificação. Porque só isso leva alguém a despender recursos que são bastante elevados para crioconservar o seu corpo. E aí, na esteira de algumas pesquisas que aqui são desenvolvidas, que pensam o direito sucessório, os herdeiros estariam obrigados a respeitar esse desejo, especialmente se surgir alguma prova que demonstre claramente a impossibilidade de cumprimento daquela promessa. Se hoje ainda temos a dúvida, imaginemos que surja um novo fato. Haveria essa possibilidade? Os herdeiros estariam obrigados a consumir todos os recursos do espólio no pagamento deste contrato, imaginando a possibilidade aí de suaves prestações periódicas, porque se em um primeiro momento esse tipo de tecnologia surge para pouquíssimos, como os voos ao redor da atmosfera terrestre, dentro em breve, com a popularização da tecnologia, os preços tendem a cair. E caindo, talvez busque-se uma outra faixa populacional. Suaves prestações. Apenas alguns problemas nascidos no contexto de uma tecnologia que existe, mas que, no meu sentido, em tantos momentos, é marcada por publicidade abusiva, desde essa perspectiva consumerista. Ainda, pensando nesse universo marcado pela tecnologia computacional, de inteligência artificial,
de microscópios cada vez mais potentes. Imagino a multiforme problemática ligada aos chamados contratos biotecnológicos. Esse termo foi cunhado por uma amiga de Londrina, professora Rita Tarifa, fez seu doutorado na Federal do Paraná, é professora na Universidade Estadual de Londrina. Quando penso em contratos biotecnológicos, enxergo a eugenia, que, quer queiramos, quer não, é praticada todos os dias nas clínicas de reprodução humana assistida, quando é feita a seleção dos embriões. Ainda que às avessas, descartando aqueles embriões considerados inviáveis, há alguma dimensão de eugenia nessas escolhas. A tentativa de identificação do embrião mais viável, logo, aquele que produzirá o ser mais forte, mais resistente. O que não aconteceria da mesma forma, pensando a concepção pela via tradicional. E vocês podem me perguntar qual é o problema da eugenia. O problema é que, no limite, ela estimula ruptura na solidariedade social. No limite, só aqueles que têm mais capital conseguem recorrer a esse tipo de técnica e acabam, em tese, gerando potencialmente filhos cada vez mais aptos na concorrência com os filhos do restante da população que vão seguir sendo fabricados a partir dos métodos tradicionais e sujeitos às regras de seleção natural. Isso sem pensar na possibilidade de manipulação genética dos embriões, hoje ainda vedada no Brasil, proibida pela Lei de Biossegurança, artigos 5º e 6º. Mas o fato é que aqueles que podem pagar por isso, tal qual aqueles que podem pagar pelos serviços reprodutivos, tal qual minha doce Elisa tem trabalhado bastante, vão procurar o país que permita fazê-lo. Há relatos de que, na China, recentemente, fundiram embriões humanos e símios, de um humano com um símio, e a gestação foi levada bastante adiante, tendo sido provocado um aborto muito perto do momento do parto. Então, a tecnologia já permite fabricar esse tipo de ser híbrido. Permite outros tipos de intervenção no nível de células reprodutivas, o que revela-se extremamente problemático. Volto a dizer, o direito brasileiro não o permite. Pelo menos que tem a ver com a ruptura da solidariedade social. O Harari, em alguma medida, trabalha com isso também, com essa possibilidade de surgimento de uma outra espécie que seja mais dominante que a nossa, ameaçando a própria existência da humanidade. E talvez, e aí autores como Giddens e Beck, Anthony Giddens e Ulrich Beck, quando fazem alusão à reflexividade, característica da modernidade, aquilo que o ser humano faz volta-se contra ele em alguma medida, talvez sejamos nós os responsáveis pelo fim da humanidade. Não numa hecatombe nuclear, ainda que hoje ela também apareça como algo possível, mas por conta da criação artificial de uma nova categoria, de uma nova espécie humana. Quem virá depois do Homo sapiens sapiens? Se a gente conhece um pouquinho o surgimento da humanidade, da raça humana, nós sabemos que havia vários protótipos de seres humanos há mais ou menos 10 ou 15 ou 20 mil anos. Cro-Magnon e por aí vai. E foram se enfrentando, luta por sobrevivência, e nós acabamos prevalecendo, ainda que haja algumas provas de que alguma miscelânea aconteceu no meio dessa população. Pensemos ainda em clones, ciborgues e robôs com partes orgânicas. Quais os limites e possibilidades desse tipo de tecnologia? Nos deixarão mais espertos? Mais fortes? Mais uma vez, não tenho dúvida que para alguém que teve um membro amputado ou que perdeu a visão em algum momento, ou mesmo nasceu sem ela,
uma tecnologia que o permita enxergar ou ter um braço, uma perna mecânica, é algo extremamente bem-vindo. Mas como lidaremos com isso, por exemplo, no âmbito dos esportes? Num país, e talvez isso reflita pelo mundo, que discute se uma mulher trans pode jogar entre as mulheres. Há um caso bastante conhecido, pelo menos, no voleibol brasileiro. E o que dizer de um problema que segue extremamente atual dos embriões crioconservados? O que fazer com eles? Eu estou à procura, aliás, se alguém puder me ajudar, já compartilho essa angústia aqui, estou à procura de decisões que tenham autorizado ou não o descarte de embriões crioconservados diante da exigência que foi imposta no ano passado, em 2021, pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina. O que a gente vai fazer com os milhões de embriões que estão crioconservados? Percebam que, em princípio, pelo menos esta é a minha leitura, o embrião pode ser descartado. Não vejo problema nenhum nisso. Mas quem garante que um juízo moral não vai e dizer, enquanto autoridade judicial, não é possível? Quem arca com esses custos? Em princípio, aquele que contratou a conservação, enxergando isso como uma possibilidade, um risco do negócio. Será mesmo essa a melhor resposta? E se essa pessoa desapareceu? E se ela não está mais entre nós? Transfere-se aos sucessores? Que tipo de poderes em relação a este embrião? Embrião que potencialmente vai gerar um irmão seu. E nem discutamos aqui as questões sucessórias, que são muitas. A professora Giselda, se a memória não me trai, vai dizer que não há prazo para se recorrer à petição de herança. Imaginemos, então, este embrião vindo a ser gestado daqui 10, 15, 20 ou 30 anos. E nem digam mais, como até recentemente dizia eu, que depois de 3 ou 4 anos, este embrião crioconservado já não tem mais a possibilidade de vingar. Porque recentemente eu conversava com experts da área da biologia e eles me diziam que já se conserva embrião por mais de 10, 15 anos. E quando eles são descongelados, estão perfeitos. Podem ser utilizados. Uma outra pergunta que eu me faço normalmente, e ela é retórica. Essas crianças virão ao mundo com 15 anos? Com 20 ou com 30? Falei da engenharia genética, das preocupações que, em princípio, vedadas pela legislação brasileira. Nós sabemos que o direito nem sempre as blinda adequadamente. E podemos ainda, pensando nesse âmbito de contratos biotecnológicos, questionar aquilo que parece ser uma hipocrisia, a impossibilidade de remuneração da gestação por substituição. Ainda que a obra de Roxana, nossa querida amiga Roxana Borges, professora da Federal da Bahia, nesse ponto, a obra sobre autonomia privada, seja extremamente atual. É a tese de doutorado dela. Lembrando que em um país com tantos pobres, é muito complicado a gente legitimar esse tipo de contrato. Se eu for ao clássico Ponce de Miranda, ele vai dizer que a cessão de qualquer parte do corpo humano não pode ser feita de forma remunerada, que isso é inaceitável. Pensando desde uma perspectiva clássica, a proteção dos direitos de personalidade. Mas imaginando, numa perspectiva ideal, que as pessoas não estão gestando para não morrerem de fome ou para que possam pagar os seus estudos, e de fato seja um ato de liberdade no âmbito positivo, como ensina Pianovski. Não um ato de necessidade ligado ao contexto de Amartya Sen, que vai dizer, opa, só depois de um determinado momento é que eu posso considerar de fato momento econômico, liberdade. Até então, é extrema necessidade de sobrevivência. Por que não permitir? Preciso de ato legislativo para isso no direito brasileiro contemporâneo? Ou seria possível interpretação neste contexto? Não tenho resposta para essa pergunta. Aliás, esse texto está cheio de perguntas e quase nenhuma resposta. A ideia foi construir um texto que pudesse servir de base, problematizando pequenas situações para outras pesquisas mais densas, mais
verticalizadas. E há uma outra questão no âmbito desses contratos biotecnológicos. Coleta de células-tronco, coleta do cordão umbilical e armazenamento. Para que, talvez, quem sabe, em um futuro mais ou menos próximo, caso o seu filho ou a sua filha sofra alguma patologia, quiçá nós tenhamos descoberto um uso tecnológico para esse material extremamente precioso. Mas, hoje, entretanto, não te informo, mas saiba disso. Não há tecnologia que permita usar esse material no tratamento dos males que são antecipados. A coordenadora do nosso PPG, a professora Renata Almeida da Costa, diria, no contexto de uma cultura do medo, que implica em reflexos também na seara privada e toca os nossos bolsos. Porque o que leva alguém a pagar custos que, em princípio, não são pequenos para um brasileiro, a despender recursos para armazenar um cordão umbilical, o sangue do parto, células que estão ali colhidas, se não a vã esperança de curar o eventual mal que possa afligir seu filho ou sua filha em algum momento do tempo. Só que, se o CDC impõe informação clara, precisa, impõe transparência, não teriam aqueles que oferecem esse serviço o dever de dizer: hoje nós não temos essa tecnologia, hoje essa cura não existe. E qual a possibilidade, dados estatísticos, dela vir a ser alcançada para esse problema e para aquele problema? A estatística nos ajuda a pensar essas questões. E usar estatística na linguagem é algo extremamente importante. Isso não existe. Pensando em transformações tecnológicas, em rupturas, em disrupções, né? Esse horizonte muito, muito próximo dos meus olhos mostra ainda, ou esconde, preocupações crescentes com a proteção de dados sensíveis, com a nem sempre perceptível discriminação promovida pelos algoritmos. Mas me permito aqui só lembrar desses assuntos, porque eu tenho certeza que eles são extremamente bem explorados pelo professor Marcos Zerati. Aliás, sem fugir desse contexto, também não consigo esquecer, quando penso em algoritmos, que eles promovem exclusão social, que eles privam-nos de liberdades por conta de sofisticadas técnicas de monitoramento, que incluem reconhecimento facial, data tracking, chips subcutâneos, processos de identificação cada vez mais digitais, e que leva a situações que seriam risíveis se não fossem trágicas, como sistemas de casas inteligentes que não reconhecem a voz das mulheres, das esposas ou das companheiras dos donos destas casas. Alexa e Siri entendem melhor vozes masculinas que vozes femininas. E há relatos de casos em que as mulheres chegam em casa e não conseguem acender a luz ou ligar o aquecedor no frio inverno do norte europeu. Imaginem vocês. Isaac? Professor, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Alto e claro. Professor, eu tenho, na realidade, uma dúvida em relação ao contexto que a gente poderia também abarcar, talvez, nesse termo de contratos biotecnológicos. A melhoria voluntária poderia ser considerado, porque o senhor já comentou sobre questões de utilizar tecnologia quando a gente tem, por exemplo, um membro amputado ou com deficiência, para poder fazer essa utilização de um mecanismo mecânico informatizado. Mas existe hoje, eu não sei qual está o pé da pesquisa, tá? Mas existe hoje, por exemplo, a SpaceX, ela tem um projeto de lançar um Neuralink, acho o nome correto, que é um chip para você adicionar no seu cérebro e, a partir dele, você ter uma conexão remota que possibilita, inclusive, a interação pela internet. Eu não sei que pé está isso daí, mas a SpaceX, junto com a Tesla, está desenvolvendo esse tipo de pesquisa. Nesse caso, a gente poderia agregar isso a um termo, contrato biotecnológico, visando uma melhoria voluntária nessa questão, como se fosse uma realidade aumentada
para o ser humano? Isso caberia para esse lado? Excelente pergunta, Isaac. O que tem sido escrito a respeito deste assunto hoje? A diferença entre melhoramento genético e terapia gênica. E talvez eu possa incluir esses gadgets tecnológicos nessa mesma discussão. O que não se permite é a intervenção em células consideradas reprodutivas. Porque isso poderia implicar, na linha do que já foi dito antes, na criação de uma linhagem mais humana que os humanos, mais inteligente, mais forte, mais rápida, e que se tornasse, por esta intervenção, dominante. Em princípio, ações que incidem exclusivamente no indivíduo e que não reverberam na sua prole seriam aceitas pelo direito, vírgula. Para que finalidade? No mundo dos esportes, isso seria admissível? A meu ver, pelo que conheço de direito esportivo, não. Mas e para o âmbito do mercado? Isso diferenciaria o trabalhador, sem sombra de dúvida. Isso teria funcionários mais atentos, mais rápidos, ou gerentes capazes de melhores, ou empresários mais adequados, mais preparados para o enfrentamento dos seus problemas, imaginando o melhor dos cenários, não enxergando efeitos colaterais que a gente não consegue antecipar. Sabe? Então, tem toda uma discussão que talvez antes de ser jurídica, Isaac, deva ser estabelecida no âmbito da ética. E aí uma leitura que é fantástica, é muito leve, é o Contra a Perfeição, do Michael Sandel. Ele nos ajuda a pensar essas questões. Porque o que se busca aí é perfeição. O grande problema ético em um contexto como esse é, bom, quem vai ter acesso a isso primeiro é quem pode pagar por isso. Se você falar para mim que isso vai ser um projeto público e ofertado a todos, eu vou dizer para você de antemão, fantástico. Todos vão competir em igual nível. Talvez pensando mais rápido. Com essas conexões, eu vou precisar trabalhar menos. Vou ter mais tempo para minha família, para os meus prazeres, para os meus exercícios. Mas conhecendo um pouquinho do mundo e sendo um pessimista, talvez por conta das minhas leituras existencialistas, o grande problema que eu vejo no âmbito ético é aqueles que têm mais grana vão conseguir se distanciar ainda mais daqueles que têm menos grana. Aliás, eu falei do Sandel, eu estou terminando um outro livro dele, falta só o último capítulo, A Tirania do Mérito, contra o argumento da meritocracia. Eu trabalhei a minha vida toda, ou eu trabalhei bastante, eu estudei bastante, eu ganhei o dinheiro necessário para comprar isso. Eu mereço. Opa, será que é assim mesmo? Manuel? Tudo bem, Isaac? Manuel? Boa tarde, professor, tudo bem? Professor, toda essa discussão me veio à tona um tema que não é tão recente, mas eu confesso que eu comecei a ter o primeiro contato depois de uma aula que eu tive com o professor Marcos Serra, que é a questão do pós-humanismo, né? Que da cybercultura, todos esses impactos. A gente podia também analisar toda essa discussão que o senhor está trazendo sobre essa ótica? Sem dúvida. Os transhumanistas vão defender, em regra, todas essas possibilidades. Eles entendem essa transformação como algo inevitável. Bom, isso é inevitável, vamos investir nela. Tá? Tudo bem, há diversas vertentes do transhumanismo, certo? Desde aquela que está descrita em Vanilla Sky ou em um dos episódios do Black Mirror. Eu não sei se você tem idade suficiente para lembrar do Vanilla Sky. Tá? Penélope Cruz, Cameron Diaz e Tom Cruise. Tá? Spoiler. Tá? Ele morre sem saber que morre e o sistema cognitivo dele é transferido para uma máquina. Ele só descobre isso no final porque deu um bug. E aí ele escolhe ir embora em vez de ficar naquele bug porque não conseguiu consertar o problema do aplicativo. Mais um problema aí. Ou Black Mirror. Esse provavelmente você assistiu, o episódio em que o sistema cognitivo é transferido para um aplicativo. Vida após a vida. Há uma outra série que toca essa questão também, que terminou a primeira temporada agora, e mostra os problemas do capitalismo. O cara não tem dinheiro para seguir pagando o pacote. Opa! Eu tenho 15 minutos no mês, e depois eu fico congelado. Aí a vida passa.
Aí eu volto depois no outro mês, mais 15 minutos. Um pacote diferente. Então, eu vejo, para juntar as duas questões, o grande problema nisso tudo tem a ver não com a tecnologia, mas com as questões afetas ao sistema econômico capitalista, que é extremamente injusto. Eu não conseguiria te indicar, Manuel, leituras transhumanistas, mas eu tenho quem possa fazer isso, caso isso te interesse, tá bem? Eu orientei uma pesquisa que, infelizmente, parou no meio do caminho sobre este assunto e tenho pontos que podem te ajudar a chegar a esses autores. Bem, falando disso, como não pensar em aspectos neste contexto que se alimentam dos empregos e da dignidade prometida a todos nós sob o argumento da eficiência e, sem dúvida alguma, os problemas ligados à adolescência daquilo que se convencionou chamar inteligência artificial. Como eu consigo enxergar mais ou menos o problema de pesquisa que o Isaac dividiu com a gente aqui. Opa, no âmbito da LGPD, há uma decisão tomada automaticamente. Obrigado, Jorge. Beijo grande para você, bom te ver. E aí eu peço uma revisão, eu peço uma explicação, e é o mesmo sistema de inteligência artificial que vai me dar essa resposta. Mas, claro, questões muito mais graves, como o mapeamento dos nossos dados. E para usos que a gente não consegue imaginar, dentre eles, a modulação dos nossos comportamentos. Gente, se tem uma coisa que a gente não pode deixar de prestar atenção, é que aquele mundo descrito pelo Foucault, panóptico, de controle e violência, não existe mais. Eu tenho aqui modulação deleuziana, ela é muito sutil, ela é muito sofisticada, são pequenos nudges que a gente não consegue perceber, e daqui a pouco estou me comportando de outro modo. Aliás, a começar pelos nossos comportamentos junto aos ecrãs dos nossos telefones, tablets e computadores. Quantas horas passamos na frente dos ecrãs dos nossos computadores, dos nossos telefones, dos nossos tablets, sem nos darmos conta disso? E não é ao acaso. Isso é intencional. Tem muita gente, tem pouca gente ganhando muito dinheiro com isso. A custo de problemas seríssimos. A começar pela nossa saúde. Jandilson, mão levantada, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a oportunidade e desde já agradecer ao professor Catalã por se disponibilizar e me ajudar aí com essa nossa tarefa aí, que não é fácil, mas a gente para o nosso município e também esse estudo que a gente está desenvolvendo, vai desenvolver, acredito até para todo o país, né? Porque, aproveitando a oportunidade, eu queria trazer à luz a discussão do meu tema, que é também sobre tecnologia, que é a questão do transporte particular por aplicativo, né? Porque hoje vivemos muito tempo só utilizando de transporte público, e aí, com o advento da tecnologia relacionada a esse transporte por aplicativo, de uma hora para outra, ninguém mais usa o transporte público e passa a utilizar, nas grandes cidades, mais o transporte por aplicativo, que é um transporte particular. E qual a problemática que a gente tem enfrentado em relação a isso? Primeiro que o transporte por aplicativo, muita gente procura ele pelo preço. Por que o preço dele é mais em conta para a população? Porque ele é uma espécie de carona. O que acontece? A maioria das pessoas que trabalham com isso, elas não vivem disso. São pessoas que baixam o aplicativo e, se elas estão já se deslocando para um local, elas já iam ter que gastar aquele combustível, a depreciação do veículo e tudo mais. E aí, quando ela tem uma chamada e no trajeto ela acaba dando carona, uma carona remunerada às pessoas que precisam desse serviço.
Isso muita gente faz dessa forma, é claro. Tem muita gente que utilizou isso como uma forma de trabalho, devido à escassez de emprego, começou a utilizar como trabalho. Só que existe uma rotatividade muito grande, justamente porque quando eles vão fazer as contas, se dão conta que não cobre os custos, porque eles inicialmente não botam lá na ponta do lápis a questão da depreciação do veículo, da questão de manutenção, combustível e tudo mais. Aí, qual o impacto que tem causado isso no transporte público? Primeiro que todo o transporte público, ele é feito um levantamento para que ele exista, seja através de rotas, pesquisas origem e destino, tem todo um levantamento para aquele transporte ser calculado as rotas desses transportes. E esse levantamento e os valores que são trabalhados são em cima da população que utiliza esse transporte. E cada vez mais, como vem diminuindo, não existe uma atualização desses estudos. E aí, impactado, porque as empresas estão quebrando, elas não estão conseguindo manter essas rotas, né? E como diz a história, o transporte por aplicativo, como ele não tem um controle, ele só quer pegar o filé da história, só quer pegar a melhor rota, o melhor transporte, e aí eu trago essa situação para o interior. A gente sabe muito da questão do que acontece nas capitais. Mas como o meu trabalho é em cima do interior, mototaxistas, taxistas, o transporte urbano mesmo, o pessoal aqui, eles têm as épocas, né, os dias de feira, dia de pagamento do estado, do município, essas coisas, e eles têm aquelas datas que eles sabem que vão ganhar dinheiro e tirar o prejuízo do mês todinho. E o que ocorre é que, justamente nessas datas, esse pessoal coloca o transporte por aplicativo para funcionar, para ganhar o dinheiro nessas épocas, e acabam por matar um transporte público que está ali o mês todo, independente, por ele ser público, ele tem que estar sendo disponível todo o período. Ou seja, ele não pega só o filé, ele tem que estar disponível por completo, inclusive com exigências de regulamentação. Então, a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo. Sou totalmente a favor da tecnologia. A tecnologia ela é muito importante como ferramenta. Partindo para uma questão mais filosófica, eu acredito que a tecnologia ela deveria existir para justamente reduzir a quantidade de trabalho que a gente tem para a gente gozar com mais tempo da nossa vida pessoal. Porém, não é isso que vem acontecendo. Na verdade, a tecnologia nos escraviza ainda mais e ela ainda vem tirando vários empregos de pessoas que trabalham, né, de maneira formal, e a tecnologia ela vem tumultuando isso, como é o exemplo desse transporte por aplicativo particular, levando para um lado mais do mercado mesmo do que mesmo a questão social disso. Então, eu queria trazer esse assunto aí para o debate, porque eu tenho certeza que vai enriquecer muito o meu trabalho. Obrigado. Legal, Jailson. Eu dividi um link aqui agora com a capa de um livro que acho que você precisa ler, que é A Guerra pela Uber, que mostra as estratégias de ação da Uber desde o surgimento, ok? E o que eu posso falar para você? Talvez você tenha uma evidência que legitime a atuação do município de restrição do exercício dessas liberdades. Com base na ideia de interesse público,
do público que precisa de acesso ao transporte público, da necessidade de manutenção do transporte público, uma lei que venha a impedir o desenvolvimento do transporte por aplicativo no seu município. Isso me parece, em tese, possível. Agora, começamos. Quais são as evidências de que, de fato, este transporte por aplicativo está inviabilizando ou inviabiliza a manutenção da atividade de transporte coletivo? E quando você fala em transporte coletivo, eu imagino que você esteja falando de ônibus ou vans, ok? Não esteja falando dos táxis ou dos táxis também. Tudo isso precisa ser trazido para um contexto. E eu, sinceramente, eu não sei se eu consigo diferenciar, tem uma outra questão aí que precisa ser explorada, o transporte por aplicativo do serviço feito ou ofertado pelos taxistas. Eu tenho muita dificuldade em diferenciar ambas as questões, senão pelo meio. E o meio, os táxis têm usado cada vez mais também aplicativos para permitir o contato. Talvez porque em um eu tenho um critério público que estabelece quais são as tarifas que podem ser cobradas e o outro não. Mas que, em alguma medida, acaba dificultando também bastante a vida dos taxistas, inviabilizando o desempenho desta atividade. Eu penso que, acima de tudo, você precisa olhar este campo, tá? E mapear esses dados, que eu não sei se você vai conseguir acesso. Tem esse outro detalhe. Será que quem oferece o serviço de ônibus vai abrir os seus cofres para você? Vai te dar real? Este é um grande desafio no campo empírico. E se você não tem esse dado, bom, aí, de um modo geral, não passa de especulação. Quando você falou de aplicativo, sabe o que me incomoda bastante também? É o não cumprimento das ofertas. A possibilidade dos motoristas cancelarem as corridas, o que tem acontecido com muita frequência. Isso é um absurdo. Eu aceitei a oferta que me foi feita quando chamei um motorista. Eu tenho um aplicativo dizendo, olha, alguém vai te transportar daqui para lá. É a minha necessidade. Eu aderi àquilo dizendo, olha, é isso que eu preciso. Esse contrato está pactuado de uma hora para outra. Não vou mais fazer isso. Já pensou nisso, Marcos? Sobre essa perspectiva de descumprimento do contrato? Nem da oferta. Descumprimento do contrato, quando aceitaram, está pactuado o contrato. De uma hora para outra, não quero mais te levar. E às vezes são aqueles 10 minutos que vão fazer perder o voo. Tudo bem que eu sei que é um problema meu, mas eu tive todos os cuidados nesse. Jandilson, então, o teu grande desafio, meu caro, é fechar bem esse campo empírico que você precisa fazer. Eu acho que você pode fazer um trabalho maravilhoso, mas se você não tiver certeza que você vai ter acesso a esses dados para legitimar o argumento do interesse social em concreto, não em abstrato, tá? De um interesse público aqui, dessa dimensão social, que está sendo ofendido por condutas particulares, eu acho que você não consegue levar adiante o seu trabalho. Você precisa ter acesso, ter a garantia que você vai ter acesso a esse tipo de informação. Está fechado o teu microfone. Segue fechado. Eu não estou te ouvindo. Ainda não, Jandilson. Agora vai funcionar. Tente agora. Ainda não, tá? Faz o seguinte, Jandilson, tenta sair da sala e voltar, que eu te admito, ver se o teu microfone vai funcionar, porque me parece um mau contato. Enquanto você faz isso, eu aproveito o gancho aqui da provocação da Catalã para chamar atenção para uns detalhes. O cara que tem a concessão do táxi, das 6 horas da manhã às 10 horas da noite, não importa para que lugar da cidade ele vai lhe levar, não importa quanto tempo ele vai perder no trânsito, ele vai cobrar a mesma tarifa. Mas quando você usa uma plataforma, a gente vai trabalhar um preço dinâmico, tá?
O preço ainda poderia ser mais dinâmico se, por exemplo, eu for fazer um percurso longo e for surpreendido no meio do caminho com um engarrafamento. Hoje, quando você abre o aplicativo e você informa o endereço, ele vai te dar um preço, que vai ser o preço para a corrida toda. Ainda que piore a situação do trânsito ou melhore a situação do trânsito, o preço vai ser aquele que foi estabelecido no início da corrida. Mas é uma vantagem competitiva enorme em relação ao taxista, que não pode trabalhar com preço dinâmico, tem que trabalhar com preço fixo, por exemplo. Tá? E aqui a gente tem uma diferença curiosa, amigo, entre as duas situações. Mas já que você gosta do consumo e da desconstrução do Código de Defesa do Consumidor, a minha provocação para vocês que estão ouvindo a gente é a seguinte: o motorista do Uber é fornecedor? O fornecedor é a plataforma? Eu estou interagindo com mais de um fornecedor ao mesmo tempo? E aí eu vou sair da Uber e vou pegar outra plataforma disruptiva, que é o iFood. O que é que tem acontecido? Vamos olhar o CDC analógico clássico. O professor Catalã pediu uma massa para jantar hoje, e aí era para chegar em 20 minutos, se passaram 30 minutos, se passaram 40 minutos, aí finalmente chega o entregador. Em geral, as pessoas esquecem que pode ser que a demora tenha sido no restaurante, não do entregador. E aí você faz uma avaliação ruim para o entregador. Isso vai fazer com que, se ele tiver, por exemplo, vários pedidos atrasados durante a noite, ele possa até ser excluído da plataforma, sem chance de defesa, sem chance nem de dizer o que aconteceu. Mas, Marcos, vamos imaginar que depois de 40 minutos a comida chegou errada para você. E aí, se a gente for analisar um produto defeituoso, um serviço defeituoso, a gente vai ver que o CDC, classicamente, dá a possibilidade de você tentar sanar o problema. Vamos imaginar que alguém fez uma compra no Mercado Livre ou em qualquer plataforma de marketplace e chegou algo quebrado. Como eu estou falando de alguém que trabalha com volume na plataforma, o que hoje tem acontecido é que, ao invés de permitir aquele que vendeu o produto, ofereceu o serviço, possa corrigir o problema, é mais fácil cancelar. Cancelar e estornar o dinheiro da pessoa. Se você trabalha com volume e com escala, isso não vai fazer diferença. Mas se você é um pequeno empresário e você está contando cada uma das vendas, se a legislação permite que você possa sanar o problema, mas a plataforma de marketplace que você utilizou não permite que você faça isso, porque é muito mais fácil, em termos de logística, você cancelar e estornar do que você ficar com o processo aberto, a minha pergunta é: o que é que prevalece? O texto da lei ou os termos de uso da plataforma? Tá? E aí, a minha pergunta, amiga, é se os conceitos de consumidor profissional e fornecedor, na sua visão, continuam os mesmos na internet, ou se a gente vai precisar, nessas plataformas massificadas, rever esses conceitos. Como é que tu enxerga isso? Veja, eu vejo essas plataformas como fornecedores, tá bem? Então, longe daqueles que vão dizer que simplesmente eles fazem a aproximação, como se a agência de casamento ou de turismo não fosse fornecedor, tá? Eles são fornecedores, sem dúvida alguma, tá bem? O grande desafio aí eu tenho um direito do consumidor que, em tese, é pensado para a tutela do vulnerável. E este vulnerável é o consumidor. Só que a gente precisa pensar essa mesma lógica para a tutela daquele player do mercado que me fornece alguma coisa, mas que, frente a essa plataforma, também é vulnerável. Aliás, o que tem acontecido, eu acho que eu vi o professor Denis Verbicaro dizer isso recentemente, é que o iFood tem quebrado muitos pequenos comerciantes, tá? Por conta dessas estratégias, mas também porque eu não quero mais você junto comigo. E as pessoas se habituaram a: eu quero alguma coisa, onde é que eu procuro? No iFood. Em vez de usar os canais tradicionais, ou a modulação do comportamento. Então, se você está comigo, você vai ganhar. Um pouco menos, mas você vai ganhar. Mas não haja contra mim, porque aí você vai ficar fora do mercado. São fornecedores? Eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tá? E mais, eu sou aquele que vai dizer que, pelo menos em boa parte das situações, esses parceiros das plataformas não são parceiros, eles são trabalhadores.
tá? Eu preciso ter aí o reconhecimento de um vínculo de trabalho, porque eles são explorados como eram explorados os primeiros trabalhadores que jamais tiveram direito a registro em carteira. Cada um de nós aqui, basta olhar um pouquinho como essas relações funcionam para entender isso. Por exemplo, quem vem trazer sushi na minha casa, que eu peço a cada 15 ou 20 dias para um determinado restaurante, é o mesmo motorista. Ainda que tenha a capinha do iFood na traseira da motocicleta dele. Perfeito. Talvez tenha sido só uma coincidência. Não sei. Então, Você vejo relação de consumo aí sem sombra de dúvida, meu amigo. De acordo. Eu acho que o que a gente precisa definir é quem está no meio do caminho. Porque se eu for olhar a doutrina tradicional, o que eu tenho são contratos coligados. Eu não tenho contrato com o entregador. Eu tenho um contrato com o iFood. A relação do entregador não é comigo, é com a plataforma. A mesma coisa acontece com o motorista do Uber, tá certo? E aí o que acontece? É fácil eu ficar na posição de vulnerável. Eu estou no final da cadeia e sou destinatário final. É fácil enxergar quem está no topo da cadeia alimentar, que é a plataforma. Mas essa figura do intermediário não tem uma relação comigo, mas depende umbilicalmente da avaliação que eu vou fazer do serviço dele. E ele não tem como dirigir o trabalho. E esse vácuo legislativo, aí falando para o Jandilson, é que mostra a importância do Estado ter pelo menos um mínimo de regulação. Tá? E aí o que acontece? Esses serviços prosperaram nesse espaço, como, por exemplo, a forma de tributação dos serviços de streaming é muito aquém da forma de tributação de serviços tradicionais. E aí a pergunta é, se o streaming não custasse o que custaria hoje, tivesse um preço mais próximo de TVs por assinatura, será que a gente teria uma difusão do streaming como a gente teve tão rápido no Brasil? Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Mas concorrência desleal, né? A demora do Estado em agir, em disciplinar aquela situação, cria essas situações, ou cria novas vulnerabilidades, para além das vulnerabilidades tradicionais que a gente tem aqui. E aqui eu queria ressaltar, na fala do professor Catalã, a força do livro dos contratos. Porque os contratos acabam se vindo nesse espaço de vácuo legislativo como uma forma de você tentar reduzir complexidade e tentar estabelecer limites contingenciais para prejuízos, para danos, tá certo? Então, pessoal, se você tem liberdade quase plena para você agir, só precisa entender que, junto com essa liberdade, tem uma responsabilidade que é inerente. E essa é a dificuldade. Tá? O que é que deve ser regulado, o que é que não deve ser regulado. Catalã, eu vou deixar como sugestão para o pessoal aqui os trabalhos do nosso amigo Adriano Godinho, que vem trabalhando muito a questão do transhumanismo que foi colocado aqui. Tá? Manuel, a provocação que você fez e as referências aos filmes que o Catalã fez, eu vou acrescentar aqui do Prime o Upload, uma série ótima, porque seu cérebro é transferido para um ambiente digital, mas acontece que você tem um ambiente premium, Marcos, você tem um ambiente mais básico, dependendo das pessoas que ainda estão vivas. Essa aí que eu estava falando, Upload, me faltou o título, é isso aí. Dependendo de quem está vivo e da grana que a pessoa que está viva tem, a sua experiência de usuário no pós-vida, tá certo, vai ser diferente. Então, é uma crítica de costumes que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Mas, nessa linha, o Adriano faz uma provocação, eu tive com ele num evento recentemente, que ele diz assim, nós não vamos mais morrer. Ou a gente só vai morrer se a gente quiser. Porque quando ele fala de morte e vida aqui, ele não fala no sentido físico, ele fala na possibilidade da gente perpetuar a nossa existência de maneiras que não dependem de suporte físico, corpóreo. Tá? E a pergunta é se a gente vai estar preparado para isso, quais vão ser as consequências dessa situação. Mas nessa interação... Para quem leu Frankenstein, meu amigo, para quem leu Frankenstein, ele queria morrer. Perfeito. Tá? E aí, fazer essa conexão de um texto de literatura clássica universal com o que você está pesquisando, ilustra, ajuda, convida a pessoa a refletir e ver que isso já vem sendo discutido em outra escala, com outros exemplos, em outros contextos, há um tempão. O Adriano me contava o caso de um cidadão que tinha um problema que ele não conseguia reconhecer as cores, ele desenvolve, tá, uma máquina que literalmente vai em cima do olho, tá certo? Uma câmera que vai ajudar ele com um código numérico a saber quais são as cores.
E ele basicamente acorda e coloca aquela máquina e passa o dia com aquela máquina. Aí, Karina, Manuel, Isaac e Ailton, ele vai tirar a carteira ou vai tirar o passaporte dele e tem que tirar a foto. E a primeira coisa que a gente faz, eu fui tirar minha carteira de motorista, a pessoa diz assim, tire o óculos. Você tem que tirar uma foto sem óculos. Mas veja, pouca gente me vê sem óculos, que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é colocar o óculos. E o cara disse assim, olha, essa máquina faz parte de mim. Essa máquina é quem eu sou. Se você quer tirar uma foto e a foto serve para identificação, eu quero tirar a foto com a máquina. Eu não quero tirar foto sem a máquina. Tá? Ele tem direito subjetivo a isso. E qual vai ser o limite para a gente definir assim? Você ainda é humano e você não é mais humano. Você já é outra coisa. São discussões que hoje parecem ficção científica, mas eu usei um exemplo que eu gosto de usar na semana passada na conversa com ele, que é a seguinte. Você vai para uma fazenda, você vai para um sítio, lá você tem um pomar, você tem árvores frondosas, com uma diversidade enorme de frutas, mas você só está comendo aquelas frutas porque alguém pensou em plantar aquele pomar, mesmo sabendo que talvez ele não provasse as frutas daquele pomar. Se alguém não tivesse pensado no futuro e não tivesse feito a plantação, provavelmente você não teria aquelas frutas para comer. Algumas árvores vão demorar 5, 7, 10 anos para poder ter uma produção legal. E as escolhas que vocês fizeram nas pesquisas de vocês agora vão fazer toda a diferença para a regulação que a gente vai ter nos próximos anos, tá certo? Por mais que aquilo pareça distante, inalcançável nesse momento, a discussão precisa começar em algum ponto, em algum lugar. E aí, dá para a gente falar de aplicação de tecnologia de forma neutra, se ela é feita por pessoas, por seres humanos, que vão colocar em todo e qualquer trabalho os seus valores, as suas visões de mundo, até mesmo inconscientemente. Será que... E qual vai ser o papel da gente nisso tudo? Tá? E, amigo, acho que você vai concordar comigo. Desconstruir é mais fácil do que construir, colocar alguma coisa no lugar. Tá? O cenário de terra arrasada é útil a quem? A gente vai ignorar nossa legislação sem contextualizá-la e lembrar que a gente comemora 20 anos de um Código Civil nesse ano, num projeto que, na verdade, nasceu na década de 70. Então, ele não tem 20 anos, ele tem 45 anos. E se há 20 anos a gente tinha internet, há 45 anos a gente nem pensava nisso de modo comercial, utilizado pelo mundo todo. Será que não é pedir demais desse código, que ele disciplina essas situações? E será que não é exigir de menos da gente, já que a gente acha que vai encontrar as respostas no que os outros fizeram, enquanto a gente não está se preocupando em buscar as respostas para o nosso tempo presente? E aí vem a provocação do professor no tema que ele escolheu para falar com vocês. Futuros possíveis, não necessariamente prováveis. Hoje vocês viram levantar várias hipóteses. Todas vão se concretizar. Se a gente tivesse essa resposta, a gente não estava aqui, a gente estava tomando providências, certo? Mas as escolhas que vocês vão fazer, os temas que vocês decidirem aprofundar, os argumentos que vocês decidirem densificar, certamente vão fazer parte dessa discussão, tá? Meu caro, como eu sei que você tem horário, eu vou te fazer o seguinte: os que não conseguiram, ficaram com alguma dúvida, querem esclarecer alguma coisa, eu pedi que você deixe o e-mail aí, por favor, no chat, tá? E vou te dar aqui os minutinhos finais para suas considerações, para o recado que você quer deixar aqui. Lembrando a todos que a gente vai se ver de novo daqui a mais 2 ou 3 semanas, mas dessa vez nós vamos visitar o TSD. A gente vai dar um pulo, ainda que virtualmente, em Porto Alegre. Então, meu amigo, a palavra é sua, já aproveitando para agradecer aqui a sua excelente participação. O e-mail está aí. O último link que eu deixei também é de um texto que talvez ajude bastante gente aqui a pensar o contrato. É um texto de um professor que eu admiro muito, o professor Arturo Calmon, catedrático uruguaio. O texto é genial. Ele propõe uma teoria ética do contrato. Tá? E aí talvez ajude muito o nosso colega que está pensando política pública, porque talvez este contrato que afeta essa dimensão de interesse público seja despido da necessária ética.
talvez você tenha um caminho aí para pensar essa questão. Marcos, eu acho que você ajudou bastante a esclarecer algumas das minhas preocupações sobre situações que estão entre nós, de algum modo, às vezes só como ficção, como, por exemplo, eu dizia, da possibilidade de vivificação. Já há estudos mostrando essa possibilidade. Há um autor argentino, Elian Pregno, que tem estudado essa questão, tá? E alguém que a gente precisa ouvir mais, porque já há estudos que estão na iminência de vivificar. Então, se essa questão do transhumanismo, do não morrer ou da vida após a vida é algo que está aí também entre nós enquanto possibilidade teórica, ao mesmo tempo a vivificação do corpo está aí também enquanto uma possibilidade teórica e já há testes a respeito deste assunto. E, em paralelo, eu gostaria de ter dito isso só para deixar as preocupações, tecnologias que, se não desnudam, ameaçam desnudar ainda mais a nossa privacidade, expondo corpos, genes e pensamentos. O podcast que gravamos com a Angélica Carlini, que deve ir ao ar dentro em breve, no Fórum Convido todas a nos ouvirem. A Angélica propõe que nós possamos oferecer alguns dos nossos dados pessoais em troca de seguros mais vantajosos. Eu a provoquei, e a discussão foi interessante, ela é sempre muito gentil, mas não foge às provocações. Foi extremamente interessante, porque veja, mas que preocupações você tem? Isso não é uma metanarrativa? Eu disse, em alguns pontos, eu não sei. Eu não quero que seguradoras tenham acesso aos meus dados sensíveis, que são transmitidos geneticamente, e possam inviabilizar que minha filha venha contratar um plano de saúde dentro em breve, por conta de uma doença que é transmissível, que até então se difundia em termos de custo de tratamento ou de proteção no âmbito da solidariedade social. Então, isso para tecnologias que nós já conhecemos como operam, ou pelo menos, grosso modo, já que a nossa formação é em direito, e um pouquinho de direito a gente conhece, nada além disso. Não somos experts em cálculos atuariais. E veja, já há um estudo que despertou a preocupação de diversos cientistas no de pensamentos por meio da publicidade. Há uma cerveja americana que tem estudado isso. Gente, é assustador. Falamos de cinema, me lembro Interceptor, se não me engano, com o... Ai, agora me fugiu. Leonardo DiCaprio. A Origem, se eu não me engano, é o título do filme em português. Em português, A Origem. Interceptor, se não me engano, o título original. Essa tecnologia já existe. Essa tecnologia de implantar pensamentos já existe. Daqui a pouco eles vão começar a ser extraídos. Se é que já não o são, por meio do tempo que a gente dedica a olhar isto ou aquilo. O nosso mapeamento, ou o mapeamento das nossas ações, é grande a ponto de identificarem a forma com que movemos o mouse. E tudo isso está patenteado. O tempo que dedicamos a essa ou aquela página para identificação de preferências. Preferências? Gente, nós decidimos antes de sabermos e decidimos. As decisões são tomadas pelo nosso sistema cognitivo antes que as possamos racionalizar. E parece que alguns players do mercado conseguem entender isso muito bem. E tem a grana necessária para contratar os melhores profissionais. E pior, já que estamos falando de ciência, para manipular a construção científica, estimulando a produção de textos que legitimam esse tipo de comportamento. Ou seja, gerando também um debate no âmbito acadêmico bastante desigual. São muitas as preocupações, algumas eu consegui dividir com vocês, outras estão postas lá no texto que eu citei. Enfrentá-las, sem dúvida, são tarefas dignas dos esforços de Sísifo. Passaremos as nossas vidas e talvez não alcancemos um fim, mas teremos deixado a nossa contribuição. E que essas respostas que nós iremos lapidar para alguns desses futuros possíveis, quando vertidos no presente, que essas respostas tenham em mente que o direito privado, como ensina o professor Fachin,
deve ser feito, deve ser concebido a serviço da vida de todos. E isso impõe que ele se afaste do tecnicismo e da fantasiosa neutralidade, porque o direito privado jamais foi neutro. Lá, na França de Napoleão, ele foi escrito pela burguesia, classe em ascensão, para tutelar seus interesses. Em alguma medida, ele segue exercendo bastante bem este papel. Cabe a nós, que pensamos o direito civil, o direito privado, por meio dos dutos constitucionais, dos seus direitos fundamentais, do acoplamento do direito com a política, política no melhor dos sentidos, relermos, repensarmos aquelas soluções burguesas de modo a levá-las a todos e a todas que habitam este país. Cabe a nós trazermos solidariedade e alteridade para o direito, em vez de seguirmos a repetir essas fórmulas que foram pensadas para proteger a propriedade privada em um país de poucos proprietários, embora de muitas propriedades. Eu agradeço mais uma vez, meu amigo querido, a possibilidade de estar aqui com vocês e sigo, como sempre, à disposição para a gente conversar quando quiserem, como quiserem, sempre na esperança de poder contribuir minimamente por um mundo mais justo. Por mais difícil também que seja identificar justiça em quem. Para mim, ela está no Derrida, ela é uma utopia. Mas a gente segue remando, a gente segue lutando. Deixo um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima. E aqui a gente encerra o primeiro capítulo dessa interação que a gente vai ter ao longo do ano, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço mais uma vez ao professor Catalã, o pessoal que assistiu o vídeo, fica atento que a gente também vai continuar publicando nas próximas iniciativas. Mas, por hora, gravação encerrada. Até a